Voltando aos números fracionários, pessoal. Então, nós temos aí algumas recomendações para a leitura desses numerais. Primeiro pontinho a ser considerado diz que o numerador, que é o algarismo que fica na parte superior, deve ser lido como cardinal. Virando aí a página. E a segunda regrinha diz que o denominador, que é aquele número que fica embaixo, na parte inferior, deve ser lido como ordinal se for igual ou inferior a 10, ou terminar em 0, ou como cardinal seguido da palavra avos, se for maior que 10. Lembrando que esse tipo de conteúdo, ele já foi abordado nas séries iniciais, mas é sempre bom relembrarmos. Então, vamos à leitura dessas frações. Então, nós temos aqui 3/4, como vocês puderam notar, parte superior, lemos como cardinal, e a parte inferior como um ordinal. Temos 5/20. Ué, por que 5/20? Né? Porque aí passou, tá, de 10, maior que 10. E temos denominador como ordinal, maior que 10, e o avos, como vocês puderam notar aqui na regrinha, 3/15 avos. Agora iremos abordar os símbolos numéricos, que são os algarismos ou números por extenso. Bem, tem muitas regrinhas aqui a respeito desse conteúdo, tá? Existem algumas orientações sobre a grafia dos numerais por extenso ou em algarismos. Símbolos numéricos empregados para representá-los nos textos, em geral, são elas, né? Primeiro pontinho. Os numerais serão escritos por extenso se constituírem uma só palavra, ou seja, de 1 a 20, certo? Tem uma só palavra. As dezenas e as centenas redondas também seguem essa convenção. Então, nós temos, foram 11 anos de pesquisa, faz 10 anos que pesquisa esse assunto, há 100 anos a temperatura das águas era menor do que hoje. Então, para os números de 1 a 20 e para dezenas e centenas redondas, ou seja, né, não pode colocar 31, não pode ser 101, 110, certo? Podemos escrever aí por extenso. Se os numerais forem formados por mais de uma palavra, deve-se dar preferência ao uso de algarismos, por exemplo, 25. Ela trabalha nesse projeto há 25 anos. No caso de 1000, milhão e bilhão, ou trilhão e assim por diante, deve-se empregar o seguinte formato. Cerca de 3, aí você põe o numeral e escreve 1000, milhão, bilhão, entre outros. Cerca de 3.000 pessoas participaram da manifestação pela preservação ambiental. E se fosse 15 milhões? Você ia colocar o 15 e escrever milhões, certo? Lembrando que essas são regras em textos, tá? Nós estamos colocando os numerais dentro dos textos em português, na língua portuguesa. Não é regra para matemática, ok? Não use 0 antes de um número inteiro. Gente, isso aqui é tipo assim, tirar a venda dos olhos. Por quê? Todos cometemos esses erros. Então, prestem atenção aí. Em datas. Então, em datas, em horas, número de páginas, nós colocamos assim, 4/6/2019. E nunca 04/06/2019. Entenderam? Horário, às 7 horas e nunca às 07. Paginação, consulte a página 5, nunca a página 05. Então, esse aí é um conteúdo que, com certeza, eu acredito que vocês ficaram surpresos, certo? Já que todos, até nós professores, colocamos no quadro, às vezes, o 04, 06, né?
na data. Lembrando que é errado. Na verdade, meus amores, na nossa língua nós temos muitos costumes, né? E aí entra as regras da linguagem coloquial. Então, eu estava explicando para a Mariana que mesmo sabendo que isso é errado, eu não faço. Por quê? Eu teria que explicar todas as vezes que eu colocasse a data no quadro que aquilo ali era daquele jeito, por isso, por isso. E vocês aprendendo certo, questionariam todos os outros, né, que não colocassem a data da forma correta. Então, nós temos que dosar, né? Existe as variantes linguísticas, ou seja, os costumes também são levados em conta. Não se deve iniciar frases com algarismos. Deve-se sempre procurar outra forma de construção. Então, nós não devemos colocar, por exemplo, 2021 será um ano de temperaturas acima da média. E sim, no ano, né? Colocamos algumas palavrinhas aqui para introduzir, tá? Uma frase. Atenção, títulos são exceção e podem ser iniciados por algarismos. Exemplos, 17 pessoas ficaram feridas em acidente na SP-70. Quando houver enumeração, independentemente dos valores expressos, use somente algarismos. Então, a enumeração acontece quando nós dizemos aí vários elementos parecidos, como na frase. A sala era composta por 25 alunos, sendo 15 meninas e 10 meninos. Então, nós temos uma enumeração, separado aí por vírgulas, certo? Dê preferência ao numeral por extenso na transcrição de documentos, em nomes de localizações geográficas e em palavras compostas. Exemplo, aos 25 dias do mês de abril. Então, nós temos aí numa documentação, tá? Geralmente a gente coloca por extenso. Visitei 7 quedas, localização geográfica, há 10 anos. Ele é natural de Passa Quatro. Fui promovido segundo tenente, palavras compostas, na segunda-feira passada. Atenção! No caso de nomes de ruas formadas por datas, os algarismos devem ser utilizados. Então, nós temos aqui, moro na rua 3 de abril, número 112. Sim, são muitas regras para o mesmo propósito. É muita coisa mesmo. E, por último aqui, terminando, temos: empregue algarismos para indicar medidas, valores e grandezas. Então, nós temos aqui, ó, alguns exemplos, tá?